Bom dia! Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Que nessa manhã a grandeza, a bondade do nosso Jesus Cristo tem nos abençoado poderosamente nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Deus possa abençoar todos os nossos internautas, independente qual a sua crença, a sua fé. Que o Espírito do Senhor possa nos orientar, nos proteger, em nome de Jesus. Aqueles que têm fé, que confiam no Senhor, todos os dias da sua vida, o Senhor está nos cuidando, nos abençoando, nos protegendo em todo o tempo. Amém. Bom dia, você nessa manhã, você está na sua casa, que Deus está te abençoando grandemente. Seus filhos estão para a escola, ou está para o trabalho, ou do trabalho vou para sua casa agora. Senhor, abençoa, Pai, orienta e faça resplandecer poderosamente a graça do Senhor poderosamente na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor é para nos fortalecer. Tenha bom ânimo, porque o Senhor que vai nos cuidando e nos protegendo em todo o tempo. Meu irmão, hoje Deus tem falado mais a oportunidade de falar com você, meu irmão, minha irmã. Porque eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas um instrumento que o Senhor usa para trazer a palavra do Senhor na vida de todos os nossos internautas. E hoje Deus fala lá no Salmo sobre a revelação do poder de Deus na sua vida, nas nossas vidas, nos seus sonhos, nas suas realizações, os seus propósitos. A graça do Senhor possa nos abençoar grandemente, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu não vou por falar muito, eu peço para você antes, para não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme. Nos ajude, meu irmão, minha irmã. Às vezes, as pessoas, vários motivos, não têm a vontade ou razão, ou já não está vendo, não inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Não paga nada, meu irmão, e vai nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Quando você levar essa mensagem do poder de Deus, em nome de Jesus, seja abençoar a vida desse homem, abençoando essa mulher. E quando essa palavra sai da minha boca, ela não é minha, é do Senhor, que vai abençoar e proteger, orientar, capacitar, curar, restaurar, ter bom ânimo. O Senhor, a graça do seu povo nos abençoar grandemente. Seja em sua casa, nos seus hospitais, ou um lugar tão diferente, mas o Senhor está do seu lado. Então, nos ajude. Inscreva-se no nosso canal Pastor Antônio Cosme do YouTube. Dá o sininho. Depois, dê o sininho, porque todos você dando o sininho, inscrever o nosso canal e dar o sininho, significa que você está inscrito no nosso canal. Se você inscreveu, toda a mensagem vai para o seu coração de manhã ou à noite, e Deus possa levar essa mensagem em vários lugares dessa terra. Que você, talvez, pessoas que você nunca viu, ou que sabe, nunca vai conhecer, ou até que mesmo aqueles que você conhece, a palavra do Senhor possa operar e abençoar grandemente na vida deles. Então, inscreva-se no nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Dá o sininho, dá o like e compartilha essa mensagem com grande amor, em nome de Jesus. Não paga nada e nos ajude. Faça a obra do Senhor enquanto tem tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu sempre falo para você que se você quiser escrever, pedir oração, nós vamos orar. Porque a mensagem está gravada.
E nesse mesmo instante, às vezes, dependendo do horário que você está pedindo a oração, às vezes não é possível colocar imediatamente. Mas você escreve, peça, pedir a oração, o seu pai, a sua mãe, você, sua família. Certamente, na próxima mensagem, estarei falando o seu nome, abençoando a sua casa, a sua família em todas as áreas. Em nome de Jesus. Porque o poder, a graça do Senhor vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu apenas sou um instrumento de fazer, levar a mensagem na vida que tem fé, em nome de Jesus. Irmão, no final, nós vamos orar. Toda oração, todo o seu clamor, todas as necessidades que está precisando. Seja pessoas que você conhece, da sua família, ou perto, ou longe. Nós vamos orar. Daqui a pouquinho, depois dessa mensagem, nós vamos orar. E você possa abrir a sua boca, falar com o Senhor, pedir toda a misericórdia do Senhor na vida da sua vida, ou pessoas que você está falando, para que Deus operar. Nós estamos intercedendo e abençoando na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para você agora, nós vamos agora trazer mensagem no Salmo 119, aliás, 19, Salmo 19, é uma palavra poderosa de revelação, poderosa, sabedoria, entendimento. Só Deus é capaz de nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Então vejamos aqui no Salmo 19, versículos 7 até 11, dizendo assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiros e justos. Temente, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que mel, e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Meu irmão, Deus está nos abençoando, palavras de sabedoria, de conhecimento, e Deus falando, nos abençoando, dizendo que o Senhor é perfeito. Tudo que você falar e clamar com o Senhor, Ele sabe como e o dia e o momento que Ele vai fazer segundo o seu coração. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, acha que fazer a obra do Senhor é apenas que se fosse alguma coisa mecânica. Não, é o poder de Deus. No dia e a hora que Deus vai curar a sua enfermidade, ou o seu milagre, os seus sonhos, os seus propósitos, seja feita a vontade do Senhor. Cada um de você, meu irmão, minha irmã, vamos todos os dias viver uma vida reta, como diz a palavra, que seja simples, que seja honesto, que seja segundo a vontade do Senhor. Todos nós, sem exceção, estamos pedindo ao Senhor nos ajudar. Seja na vida profissional, na vida financeira, familiar, seja a sua saúde, ou tudo
Nós estamos dependendo da misericórdia do Senhor. Vamos continuar clamando ao Senhor, mas viver uma vida de sinceridade. Que a palavra está dizendo assim, o Senhor é perfeito e refrigera a nossa alma. E o testemunho do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é fiel em todo o tempo, meu irmão. Não venha só pedir a Deus como se fosse uma pessoa. A própria palavra do Senhor está dizendo. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Imagina, nós sejamos, cada um de nós, dependendo do Senhor, que sejamos com filho do Senhor. Nós somos criança nos olhos do Senhor. Se alguma falha, um erro, que porventura que você tem cometido, verdadeiramente peça ao Senhor, perdoa, Senhor, limpa a minha fraqueza pecaminosa que porventura tem cometido. Limpa, Pai. Mas que a graça do Senhor possa nos abençoar poderosamente na nossa vida, na sua família, em tudo mais que você está buscando. Seja feita a vontade do Senhor. E o Senhor está dizendo que os preceitos do Senhor são retos. Não adianta fazer as coisas segundo a vontade de mim ou de quem seja. As palavras do Senhor, o poder é do Senhor, é reto, correto, agradável, segundo a vontade do Senhor. Eu creio você, meu irmão. Eu não sei qual a sua necessidade está precisando, eu não vou saber. Seja a sua casa ou o seu trabalho, que está precisando de orientação, capacitando, orientando. Às vezes, grandes dificuldades você está passando aí, que você já tentou de várias maneiras. Conversa com o Pai. Verdadeiramente. Não fala apenas falar por falar. Se for possível, faz um propósito. Paga o preço. Faz um jejum ao Senhor. A mesma coisa. Às vezes você pode pensar, eu vou ofertar para poder Deus me dar alguma coisa. Não, Deus não precisa da seu dinheiro, os seus bens materiais. Deus quer saber do seu coração. Mas se você falar alguma coisa, algum propósito do seu coração, pedir, ofertar alguma coisa, seja sincero, faça segundo no seu coração. Que o Senhor é onisciente, Ele é presente, conhece tudo que está pensando no seu coração. E as suas necessidades, as suas fraquezas, ou quem sabe dos seus familiares, o Senhor vai te abençoar grandemente, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui. Continuando no versículo 8, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tudo que você fazer correto aos olhos do Senhor, o Senhor fica muito feliz. Imagina um pai ter um filho. Eu já estou dando um exemplo que aconteceu comigo no passado, quando eu tinha 2 crianças. E quando eu chegava em casa, ela tinha um prazer de chegar a buscar onde está o meu chinelo para descansar meus pés. Às vezes elas pegavam, uma pegava o chinelo, a outra pegava o outro, para ajudar a mim. E o pai fica cheio de alegria, porque aquele filho nos abençoou grandemente. Não é pela quantidade, mas a sinceridade. As minhas 2 filhas me entregavam o chinelo. Não é pelo dinheiro, não. É
a sinceridade, o amor verdadeiro. Assim Deus quer que a sua vida seja assim, meu irmão. Tudo que você está clamando ao Senhor, faça verdadeiramente, sinceridade, honestidade. Porque a palavra do Senhor está dizendo ainda, versículo 8. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então nós sabemos que a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, é para nós. Deus foi feita essa palavra para nos usar, nos abençoar, nos sustentar, nos capacitar. Mas que seja também honestidade, sinceridade, limpa de todo tipo de erro, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é santo e ele disse: seja santo, porque eu também sou santo. Não é porque você é santo por si só, mas pela misericórdia o Senhor nos limpou de todos os nossos pecados. Se nós limpou os nossos pecados, o Senhor nos chama filhos amados, santo, agradável aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo, repetindo de novo, na parte B do versículo 8, meu irmão. O mandamento do Senhor é puro e alumia todas as coisas que seja escura, tenebrosas. O Senhor vai iluminando, abrindo entendimento, discernimento. E a palavra dizendo que o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Tudo significa que tudo que você buscar seja feita a vontade do Senhor, meu irmão. Todos nós passamos grandes dificuldades às vezes, ou momentos de grandes alegria. Sempre estaremos reverenciar o teu poder pela grandeza, pela misericórdia do Senhor. Falando do versículo 9 do Salmo 19, versículo 9 diz assim: o temor do Senhor é limpo. Olha, o temor a Deus é com toda a sinceridade, porque Deus ama, mas Deus corrige. Deus gosta das coisas perfeitas aos olhos do Senhor. E ele diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Não vai mudar. Sejamos as nossas vidas segundo os preceitos do Senhor na nossa vida, meu irmão. Não deixe um coração enganoso, falando de aparência, de criar coisas bom, mas o coração mágoa, chateado, sem tudo que não é correto no seu coração. Quer dizer, você possa pensar que está enganando alguém, mas Deus, ninguém pode ser enganado. Se você está clamando ao Senhor em alguma necessidade, está precisando, precisamos ter uma vida de sinceridade. A misericórdia do Senhor, nosso Jesus Cristo, ele veio e pagou um preço muito grande pela sinceridade, para limpar de nossos pecados, tirar de todo tipo de engano que porventura estava no nosso coração, para que nós sejamos lavados, remidos na presença do Senhor, tirando de toda dor, toda enfermidade, toda mágoa, todo sofrimento. Então sabemos, meu irmão, nós temos sempre um motivo. Vê, a palavra do Senhor é para nos fortalecer. E continua o versículo ainda, versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Não adianta, acabei de falar agora há pouco, a própria palavra do Senhor está dizendo.
Os juízos do Senhor são verdadeiros. Você pensa, fala com o Pai, agradece a Ele, clama a Ele, busque a Ele, mas que seja honesto diante do Senhor. Nós não podemos falar que não cometeu pecado, mas se por acaso estiver limpo, já está limpo. Mas se você tem alguma coisa que você ainda não teve coragem de pedir ao Senhor, peça agora, que o Senhor é fiel e justo para te perdoar de toda falha, para que as bênçãos do Senhor sejam na sua vida, as bênçãos na sua família, ou nos seus projetos, nas suas ações. Versículo 10, Deus está dizendo assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Isso as coisas maravilhosas do Senhor, aqueles os que temem a Ele. Tudo que você possa imaginar de coisas maravilhosas que o Senhor está derramando sobre você e sobre mim, sobre nós. Como eu tenho falado, não que nós merecemos, mas pela tua bondade, a tua misericórdia, o Senhor tem nos alcançado diariamente. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu todos os dias, muitas vezes, passo grandes barreiras, principalmente no problema da enfermidade. Eu tenho minhas próprias lutas espirituais. Eu não digo, sim, claro, temos luta, mas principalmente no problema da saúde. Mas o Senhor está me cuidando, me sustentando. Não seja feita a minha vontade, seja a vontade do Senhor na minha vida. Eu sempre falar e agradecer ao Senhor por tudo que tem feito na minha vida. Seja na alegria, nas provações, mas sempre buscar e permanecer cada dia diante do Senhor. Terminando, meu irmão, nesse versículo, Salmo 19, versículo 11, dizendo: também por eles é admoestado o teu servo. Deus está falando que ele corrige. Também por ele é admoestando, ou seja, corrigindo o teu servo. E em os guardar a grande recompensa. Faça as coisas corretas segundo os preceitos do Senhor, e Ele vai te dar grande recompensa na sua vida, ou no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem que Deus está falando no coração, você, meu irmão, minha irmã, essa palavra do Senhor é de coragem, esperança, de todos os momentos da sua vida. Você está buscando, o Senhor já está aguardando você tomar posse, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como eu falei para você agora há pouco, assim que terminar a mensagem, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Todas as pessoas agora que estão os enfermos, que estão em casa, seja nos hospitais, seja nas ruas, lugares tão diferentes, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, seja problemas espirituais, da maldade que tantas vezes está querendo destruir a sua vida, com droga, todo tipo de coisas malignas, que seja quebrado em nome de Jesus. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, todos nós internautas, onde que você estiver, fala agora. Não fala comigo, fala com o Pai, o Deus Altíssimo, e diz tudo que você está pedindo ao Senhor, na tua sinceridade, da tua honestidade. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, todos nós internautas, ó Pai,
que estão clamando e pedindo ao Senhor mudar a história na vida dessas pessoas, ó Pai. Todas as enfermidades, as vidas, as situações de enfermidades físicas, enfermidades espirituais, seja as coisas que têm magoado, chateado o seu coração. Pai, cura, restaura e abençoa, Pai. O Senhor é misericordioso, Pai. Às vezes este homem, essa mulher, ainda não teve coragem, força para limpar, pedir perdão, perdoar alguém. Senhor, quebra toda barreiras espirituais da maldade, do coração, na vida deles. Seja nos hospitais que estão doentes, será curado. Seja na sua casa, mago do coração da família, que às vezes está interferindo tanto o relacionamento. Senhor Deus, tenha misericórdia, Pai. Que essa mensagem, essa palavra, não fala do homem, mas que seja o poder do Senhor, que muda e transforma a vida de cada um deles, meu Pai. De maneira especial, principalmente os jovens, os adolescentes, que às vezes estão envolvidos com tanto tipo de erro, todo tipo de engano. Limpa, Pai, quebra todos os dardos inflamados que está na vida deles agora, que seja curado, que seja remido, restaurado poderosamente, em nome de Jesus, assim seja. Amém.